Eu vou falar de outros antihipertensivos também, começando pelos inibidores da ECA. Tá? Então essas drogas elas vão inibir a enzima conversora de angiotensina e são usadas para tratar hipertensão arterial. Quais são essas drogas? Captopril, enalapril, lisinopril, todos esses. Então esses dois primeiros, eles são dispensados pelo SUS. Tá? Como essas drogas atuam? Então nós temos aqui nesse esqueminha o seguinte, ó. O angiotensinogênio lá nas células, ele é inativo. Quando ele sofre a ação da renina, quando a renina é liberada, esse angiotensinogênio é transformado em angiotensina 1, que também é inativa. Só que essa angiotensina 1 sofre a ação da enzima conversora de angiotensina e é transformada em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, essa sim é ativa. Tá? Essas drogas, elas inibem a ECA, essa enzima, impedindo, diminuindo a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, vai diminuir os níveis de angiotensina 2. E o que a angiotensina 2 faz no nosso organismo? Ela ativa receptores de angiotensina 2 nos vasos sanguíneos, promovendo vasoconstrição. Então, se você inibe essa enzima, diminui a angiotensina 2, não vai ocorrer essa vasoconstrição. Essa angiotensina 2 também aumenta a liberação de aldosterona. Então, a aldosterona é responsável pela retenção de sódio e água no organismo. Então, se você inibe a produção de angiotensina 2, você também vai diminuir a retenção de sódio e água. E é dessa maneira que essas drogas diminuem a pressão arterial. Tá? Um dos problemas principais com essas drogas é que elas, ao inibirem a ECA, elas promovem aumento de bradicinina no organismo, porque é a ECA a responsável pela metabolização de bradicinina. A bradicinina é uma substância que é mais liberada em processos inflamatórios, e quando há, no caso aqui, um aumento da bradicinina, essa bradicinina vai ser responsável por alguns efeitos colaterais bastante incômodos para o paciente, principalmente a tosse seca. Então, esse efeito colateral é devido ao aumento da bradicinina. Tá? Pode ocorrer também o rubor cutâneo, a febre, pelo mesmo motivo, bradicinina, alteração do paladar, hipotensão, pode acontecer da pressão cair mais do que desejado, geralmente isso quando acontece é só ajustar a dose, e pode ocorrer um aumento de potássio na corrente sanguínea. Hipercalemia, aumento de potássio no sangue. Essas drogas são muito usadas para tratar hipertensão e principalmente aqueles hipertensos que apresentam insuficiência cardíaca congestiva. Outro grupo de antihipertensivos são os bloqueadores de canais de cálcio. Então nós temos aí o verapamil, amlodipino, diltiazem, nifedipino, todos esses. No SUS é o amlodipino e, se eu não me engano, também o nifedipino que é dispensado. Nós devemos entender que para que o músculo consiga contrair, é necessária a entrada de cálcio. Então essas drogas, elas impedem, diminuem, bloqueiam canais de cálcio nas células do músculo cardíaco e nas células do músculo dos vasos sanguíneos. Então o vaso sanguíneo vai contrair menos, então vai diminuir a vasoconstrição e vai diminuir a atividade cardíaca, a contração do músculo cardíaco. Então vai diminuir a resistência vascular periférica e o débito cardíaco, o que leva a uma queda da pressão arterial. Essas drogas são usadas também para tratar alguns tipos de arritmias cardíacas. De certo modo, esses fármacos seriam o ideal para tratar hipertensão em pessoas com asma e diabetes, né? Porque não vão afetar os níveis de glicose no sangue e ainda vão, de certo modo, relaxar a musculatura dos brônquios, diminuindo o risco de ocorrer uma broncoconstrição. O efeito colateral mais comum é a constipação intestinal, porque vai relaxar a musculatura intestinal. Então, o paciente ele deve ser orientado
a ingerir bastante água, alimentos contendo fibras, para diminuir o risco dessa constipação intestinal. A droga ainda pode causar tontura e dor de cabeça, cefaleia. Vou incluir aqui nessa revisão o cardiotônico, no caso a digoxina. Então, essa droga não é usada para tratar hipertensão arterial. Ela é usada para tratar insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então, quando o coração está fraco. Então, quando o coração está fraco, não consegue bombear o sangue de forma eficiente, o sangue começa a ficar parado nos vasos, por isso que é congestiva, insuficiência congestiva, né? Insuficiência cardíaca congestiva. Isso leva a uma retenção de líquido. Então é muito comum essa droga ser associada com diurético. O problema é que essa droga ela tem um baixo índice terapêutico. Ela é administrada por via oral, mas tem um baixo índice terapêutico. Para compreender como que ela age, vou usar esse esqueminha aqui, ó. Então, como está escrito aqui, esse laranja está representando a membrana plasmática da célula cardíaca, tá? E nós sabemos que na membrana das células tem canais de sódio. A membrana está polarizada, dentro da célula tem cargas negativas, fora positivo. Quando a membrana é estimulada, o canal de sódio se abre, o sódio entra. E aí despolariza a membrana e o músculo contrai. Depois esse sódio vai ter que sair da célula, para que a membrana possa ser estimulada novamente. E esse sódio sai em troca da entrada de potássio. Então existe uma proteína transportadora que faz isso. É a sódio-potássio ATPase. Então ela joga 3 sódios para fora da célula em troca da entrada de 2 potássios. Então cada vez que ela faz isso, vai tendo menos cargas positivas dentro da célula e mais cargas positivas do lado de fora da célula, fazendo com que a membrana volte a ficar polarizada. A digoxina inibe essa proteína transportadora. Isso vai fazer com que o sódio não consiga mais sair da célula em troca de potássio. Aí então a célula usa uma outra proteína transportadora para troca sódio por cálcio. Então agora saem 3 sódios e entra um cálcio. Da mesma maneira, saem 3 cargas positivas, entram 2 cargas positivas, que é do cálcio. O aumento de cálcio dentro da célula vai aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Tá? Então é dessa maneira que ele atua. Quando eu falo que inibe essa proteína, é importante entender que não vai inibir todas. Na membrana das células tem várias proteínas iguais a essa e a droga vai inibir algumas. Outras vão continuar funcionando e é importante que isso aconteça. Só que para as outras continuarem funcionando, é necessário que exista potássio aqui fora da célula. Então, se os níveis de potássio na corrente sanguínea diminuírem, aquelas poucas proteínas que ainda estão funcionando vão parar também. Isso não é bom, pode causar uma parada cardíaca e o paciente morrer. Tá? Então, isso é perigoso porque essa droga geralmente é usada com diuréticos, e os diuréticos, como nós veremos mais adiante, os diuréticos que são usados aqui, eles causam queda de potássio no sangue. Eles promovem eliminação do potássio através da urina e isso pode aumentar a toxicidade dessa droga. Portanto, o paciente ele tem que ser acompanhado, né, com mais frequência, fazer dosagens de íons no sangue, entre outros exames. Tá? Efeitos colaterais mais comuns são arritmia cardíaca e parada cardíaca, isso principalmente em casos de superdosagem, anorexia, perda de apetite, náuseas e vômitos, cefaleia, cansaço, apesar de que essa fadiga, esse cansaço já é comum em pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca. Confusão, visão turva, alteração na percepção das cores, ele possa confundir algumas tonalidades de cor, e alguns pacientes começam a perceber uma luz
ao redor de objetos escuros. Então, quando ele olha um objeto escuro, ele vê como se tivesse uma luz ao redor desse objeto. Então, ele tem que ser informado de que isso é um efeito colateral da droga.